pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, palavras de esperança. Hoje nós vamos refletir a primeira carta de João, capítulo 3, 13 ao 24. Não amemos somente com palavras, mas por atos e verdade. Eu sou João Batista e, através das palavras de esperança, nós estamos meditando a primeira carta de São João. E hoje eu quero convidar você a mergulhar comigo nessa leitura e compreender isso que está aí nesse tema central da palavra. Não amar somente por palavras, mas demonstrar isso com atos, com verdade, com sinceridade, tudo aquilo que realmente está em nosso coração. Vamos à leitura. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque nós amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Nisto temos conhecido o amor. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Nisto é que conheceremos se somos da verdade, e tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Caríssimos, se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus. E tudo que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Eis o seu mandamento: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos amou, como ele nos mandou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos deu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, quanta riqueza na leitura da carta de João, não é verdade? O título aqui na Ave Maria traz ódio e amor ao próximo. Você já parou para pensar que odiar e amar é uma decisão? Sim, é uma decisão. Por isso ela precisa ser tomada todos os dias. Eu decido amar hoje. Porque aquilo que as pessoas falam ou dizem, como que nós estamos acolhendo e ouvindo tudo isso? A pessoa falou uma mentira contra mim, eu estou com muita raiva dela. Não, tudo bem, o sentimento você pode até ter no coração, né? Você é livre para isso. Mas carregar esse ódio, essa raiva dentro do coração vai te ajudar em alguma coisa? Na verdade, não vai. Então a decisão de amar é uma decisão que ela tem que partir do nosso coração todos os dias. E João, ele vai deixar isso muito claro nessa leitura, presta atenção. Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Tá vendo? Começa já dizendo, não precisa ficar admirado, você que é cristão, você que busca em Deus a sua paz, o seu amor. Não fique admirado se o mundo te odeia, porque o mundo
pode tomar a decisão. As pessoas que vivem ligadas somente às coisas do mundo, elas podem tomar essa decisão no coração de quê? De nos odiar. E isso está ficando cada vez mais evidente. Antigamente você não ouvia isso na mídia. Poucos dias eu vi alguém postando algo no Facebook e outra pessoa foi, comentou e disse assim: eu odeio todos aqueles que são de Cristo. Então isso antigamente poderia existir, mas não era tão explícito, né? Hoje, com essa potência que virou os meios de comunicação, está muito evidente. E as pessoas não têm nenhum receio de dizer isso, né? Estão manifestando isso com um ódio muito grande no coração. Está cada vez mais visível. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida. Por causa de quê? Por conta da morte de Cristo. Porque amamos nossos irmãos. E por conta do amor, nós temos que morrer para esse mundo e viver somente para Deus. Então, quando o próprio João vai dizer, olha, nós somos trasladados da morte para a vida porque amamos nossos irmãos, é porque é preciso morrer um pouquinho a cada dia. Quem ama, morre de amor todos os dias, né? Quem ama, muitas das vezes é injustiçado. Quem ama vai passar por humilhações terríveis. Por isso que tem que ser uma decisão viva e real no nosso coração. Todo dia, quem ama faz o mesmo que Jesus fez, gente. Vai morrendo. Ele morre pelos seus irmãos. Ele morre para dar a vida. E a gente percebe isso, por exemplo, numa mãe. Às vezes o filho até fazendo coisas erradas e ela morrendo um pouco a cada dia, tentando tirar o filho daquela vida, ajudando o filho a vencer essas situações, por exemplo, de droga. E o filho às vezes não dá o devido valor, não olha com o devido amor que deveria olhar, não responde àquela atitude, aquele gesto de amor da mãe, e a mãe cada vez mais amando. Meu filhinho, meu bebê, como viu a mãe dizer esses dias, entre lágrimas, o que tá acontecendo com o meu bebê, o que está acontecendo com o meu filho. E aí nós percebemos que quem ama vai morrendo aos poucos, né? Isso é o amor. Isso é o que o amor muitas das vezes faz com o nosso coração. Quem não ama permanece na morte, já está na morte de forma constante. Quem odeia seu irmão é assassino. E sabeis que a vida eterna não permanece em nenhum assassino. Porque quem não ama é como se para ele o outro já tivesse morrido. Quem não ama, quem não demonstra esse amor com palavras e com atitudes, é como se para ele o outro já tivesse morrido. Tá vendo que é uma decisão? Eu decido amar. Eu não quero carregar no meu coração ódio, eu não quero carregar no meu coração a vingança, eu não quero carregar no meu coração sentimentos de mágoa, de ressentimento. Então eu decido por amar. Eu decido por amar porque eu quero a vida eterna, porque eu quero estar com Deus. E porque amar é uma decisão extraordinária. Amar quando o outro ama se torna quase que uma troca, né? Estou dando aquilo que eu estou recebendo. Agora, o grande mérito é quando, no alto da cruz, eu sou capaz de fazer o mesmo que Jesus fez, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Será que eu estou pronto para isso? Pronto a pedir a Deus perdão por aqueles que me crucificam? Você está pronto para isso, querido irmão, querida irmã? Quando os outros falam mal de você, qual que é a sua atitude? Rezar por essas pessoas ou falar mal delas também? Qual que é a atitude sua como cristão? Você tem vivido a experiência das pessoas falarem mal de você? Você já viveu isso? Calúnias? E diante disso, qual foi a sua atitude? A atitude que o mundo hoje toma? A atitude do mundo hoje tudo é processar, né? Processar você porque você falou uma calúnia. Não é certo você ficar aí de braços cruzados quando os outros também estão mentindo, estão falando coisas absurdas sobre você. Mas diante do amor e do ódio, qual que é a sua decisão? Você decide por amar sempre ou você decide por odiar? É uma decisão, é uma escolha.
É até uma música do Ricardo Sá, né, que fala: se amor é decisão, eu decidi amar. Então, é uma decisão. Eu escolho amar. Nisto temos conhecido o amor. Versículo 16. Jesus deu sua vida por nós. Também nós outros, eu e você, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui nós não estamos falando da morte de cruz, não, porque isso Jesus já fez. Mas é aquilo que eu dizia agora há pouco. É morrer, às vezes, aos poucos, um pouquinho de cada vez. Porque às vezes tem coisa que nós estamos fazendo que para nós aquilo é uma morte. Mas para o outro pode ser vida. Então nós precisamos entender esse amor, doação, esse amor de entrega, que ele acontece todos os dias em nossa vida. Quem ama seu irmão, quem possuir bens deste mundo e vir o seu irmão sofrer necessidade, mas se lhe fechar o seu coração, como pode estar nele o amor de Deus? Ou seja, sempre quando nós vemos alguém sofrendo, alguém passando alguma dificuldade, qual que é a minha atitude? Virar as costas, sair andando e ir embora? Não, fazer algo em favor dessa pessoa, mesmo que seja algo muito simples, algo muito pequeno. Semana passada eu vivi uma experiência, e eu sempre falo que essas experiências que eu vivo, eu já partilhei isso aqui outras vezes com você, são experiências de céu na minha vida. Por mais que eu sofra muito com isso, mas isso é o amor, é uma decisão. Eu estava saindo da missa na nossa comunidade, nossa paróquia, e fui abordado por um senhor. Não estou contando isso para vanglória não, irmãos, é só para você entender o que é o contexto exato dessa leitura de hoje. E aquele senhor falou assim: moço, desculpa te incomodar, foi muito educado, mas eu estou numa fome, eu não quero dinheiro, eu quero só comer alguma coisa. Como já era domingo depois das 8 horas, não tinha muita opção ali perto, né? Falei: olha, você vai ficar? Não, eu durmo aqui debaixo dessa marquise aqui da igreja. Falei: então só vai estar aqui, né? Então vou lá em casa, vou preparar um jantar e vou trazer. Só que no caminho, Deus me tocou no coração que não era para levar só o jantar. Cheguei aqui, organizei o jantar e falei com a minha esposa. Ela: não, tem. Já fomos pegando logo um travesseiro, fomos pegando uma coisa para ele se cobrir. A gente só não pegou um colchão, porque como que ele ia guardar isso depois? E também a gente não tinha aqui em casa. Aí eu peguei 2 ternos de roupas que eu tinha ali, em bom estado, e falei: vou levar. E ali a gente fez uma pequena malinha de roupa. E interessante que ele havia pedido para outra pessoa também, inclusive até minha madrinha. Quando eu cheguei lá, que eu estava entregando aquelas coisas, ele naquela alegria, recebendo aquilo, aí de repente minha madrinha com seus filhos também chegou, com seu esposo, com meu padrinho, e foi ali entregar também. E foi tão bonito aquele gesto das crianças, isso já eram as 9 horas da noite, e a gente podendo ali entregar tudo aquilo. E eu ainda falei para ele assim: olha, eu queria fazer mais para o senhor. E ele disse algo tão bonito, ele falou assim: o que vocês estão fazendo, que ele disse para a madrinha também, o que vocês estão fazendo já é tudo, porque vocês estão fazendo por amor. E aquele gesto daquele homem dizer aquilo mexeu tanto com o meu coração, e a partir dali nós tentamos, né, levar ele para algum lugar, para ele se tratar, porque o problema dele é álcool, né? E ali nós tentamos, no outro dia eu tentei, eu busquei alternativas, a gente conseguiu um local, mas infelizmente ele tomou a decisão de não ir. É muito difícil, eu não posso obrigar, mas sempre que eu vejo, eu tento levar um lanchinho para ele, algo que ele possa se alimentar. E quando eu fui lendo essa leitura, a primeira coisa que eu lembrei foi isso, daquele Filho de Deus que ele colocou diante de mim naquela oportunidade, para que eu pudesse amar Deus nele. Quantas vezes Deus coloca essas pessoas na nossa frente, às vezes nós viramos as costas e vamos saindo. Estou julgando ninguém não, porque muitas das vezes eu fiz isso também. Mas um tempo para cá, não sei se até mesmo por meditar a palavra, por ver o que a palavra tem me ensinado, eu tenho tentado sempre poder fazer alguma coisa. Sempre. Independente se é algo simples, mas sempre fazer algo. Meus filhinhos, não amamos
com palavras nem com a língua, mas por atos e em verdade. Ou seja, a verdade do amor revelado está nos atos, nas atitudes que nós temos diante dos nossos irmãos. Então, às vezes você é um marido que não é muito de falar eu te amo para sua esposa, mas você tem atitudes que demonstram esse amor. Chega, dá um abraço, chega, vai ajudar a esposa, às vezes no jantar. E às vezes você, esposa, não é uma pessoa de ter muitas atitudes de falar, ou melhor, muitas palavras, eu te amo, você é tudo para mim, mas você é aquela que cuida com carinho, que faz tudo pelo esposo, pelos filhos. Então, isso é amor. Não é demonstrar somente com palavras, mas com atitudes. Nisto é que conhecemos se somos da verdade, tranquilizaremos a nossa consciência diante de Deus. Ou seja, eu estou em paz porque eu tenho amado não somente com palavras, que é bom também, que é maravilhoso, mas eu tenho tido atitudes de quem ama. Então a minha consciência está tranquila diante de Deus. Hoje você pode dizer que a sua consciência está tranquila diante de Deus dentro do quesito, dentro da questão amor? Você está tranquilo, consciência tranquila na presença de Deus? Agora o versículo 20 fala: caso nossa consciência nos censure, pois Deus é maior do que nossa consciência e conhece todas as coisas. Se a nossa consciência está nos censurando, nos acusando, vamos rever a nossa vida, vamos rever o amor que há no nosso coração. Caríssimos, olha só o que diz o 21. Se a nossa consciência nada nos censura, temos confiança diante de Deus e tudo o que lhe pedirmos, receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fizemos o que é agradável aos seus olhos. Ou seja, quem ama com atitudes, e tudo que pedimos receberemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. Ou seja, o amor, quando ele é vivido na prática, ele agrada o coração de Deus. E isso amolece o coração de Deus. Deus às vezes não vai atender o pedido de um soberbo, de uma pessoa arrogante, mas o coração do humilde, daquele que luta. Não é que vai conseguir viver o amor toda hora também, não. Nós não estamos falando aqui de perfeição, nós estamos falando de luta para ser perfeito, ou seja, luta para ser santo, né? Então, isso é algo que tem que estar no nosso coração constantemente, esse desejo de lutar pela santidade. Deus amolece o coração quando alguém que faz o bem, quando alguém que se doa, quando alguém que vive a verdade, que procura trabalhar a verdade no seu coração, faz a ele um pedido. E com certeza ele vai acolher essa prece. Agora, terminando, eis o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E amemos uns aos outros como ele nos mandou. É um mandamento, amar a Deus, amar o próximo. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus. Como que eu vou permanecer em Deus? Obedecendo os seus mandamentos. E como que Deus vai permanecer em mim? Obedecendo os seus mandamentos. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós. De que forma? Pelo Espírito Santo que ele nos deu. Então hoje a leitura veio nos chamar a atenção dessa decisão que precisamos tomar no dia de hoje. A decisão do amor. A decisão de perdoar, a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com atitudes, não somente com palavras, né? Nós não podemos amar os outros. Então nós percebemos às vezes que as pessoas de hoje estão muito focadas naquilo que elas falam. Como que a pessoa conhece outra e no mesmo dia ela olha para a pessoa e fala: não, eu te amo tanto. Mentira, não ama nada. O amor é algo que se vai conhecendo a partir do momento que vai se convivendo. Então, hoje, quando eu digo para minha esposa, quando ela me diz, ou com atitudes nós dizemos um para o outro que amamos, esse amor de hoje é muito mais real do que o amor de 20 anos atrás, quando nós nos conhecemos. Porque nós sabemos que é um amor consistente, um amor que foi provado em diversas situações. Então, esse amor de hoje, nós podemos dizer que ele é muito maior do que quando nós nos conhecemos. Quando nós nos conhecemos, o que era mais evidente era a paixão.
Mas a partir do momento que essa paixão vai se tornando consistente, verdadeira, vai vindo as dificuldades, vai vindo as lutas e um tá ali do lado do outro, aí se nós percebemos, eu realmente amo e realmente sou amado. Senhor meu Deus, diante da vossa presença eu te peço, nesse dia de hoje, vai modelando o meu coração, vai modelando a minha mente, vai trabalhando em meu coração o amor. E vai arrancando toda mágoa, ressentimento, ódio, tudo aquilo que é tão negativo que às vezes se alojou em meu coração. E às vezes ao se alojar tanta coisa ruim, eu acabei esquecendo como viver o amor. Quantas pessoas, Jesus, têm dificuldade de amar? Quantas pessoas têm dificuldade de demonstrar o amor? Porque às vezes já foram tão machucadas na sua vida e às vezes têm medo de amar. Senhor, tira todo esse medo do nosso coração e dai-nos a graça de um amor verdadeiro. Dai-nos a graça de um perdão verdadeiro e dai-nos a graça maior ainda de amar ao Senhor e amar aqueles que o Senhor colocou à nossa volta, com atos, com atitudes, com gestos concretos. Que isso seja cada vez mais evidente em nossa vida e que pela graça do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor possa nos transformar, renovar os nossos corações, a nossa atitude, a nossa vida. Hoje, nesse dia de hoje, que cada vez mais o Senhor possa ir transformando todo o nosso ser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, sede santos como Deus é santo. Até amanhã. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.